Crunchyroll, aqui é a Bia Purim e agora eu tô um dia muito especial porque eu estou com uma biomédica pra gente falar sobre Cells at Work e ver o quão canônico o anime é. Olá, meu nome é Cecília, né? Eu sou biomédica, como a Bia falou. Atualmente eu faço doutorado, na verdade, e eu trabalho com células-tronco, trabalho com neurônios, trabalho com minicérebros no laboratório. Mas, como eu sou biomédica, eu tenho toda a formação que o anime dá pra gente ali assistir. E ele é incrível, ele é uma aula que eu olho e falo, meu Deus, na faculdade eu queria muito ter isso pra poder estudar pras minhas provas, porque tá muito certo tudo isso, é muito, muito, muito incrível. Eu pirei demais, ele é muito legal. E também a Léo Tena, maravilhosa, que participou de vários campeonatos cosplay, e ela é uma pessoa que eu admiro demais. Ai, muito obrigada, eu também te admiro, você é uma fofa. Eu coloquei no Instagram da Crunchyroll que a gente ia fazer esse vídeo e vocês mandaram algumas perguntas pra gente responder aqui. E vamos ver, vamos lá. Essa pergunta é do Hehe Larry. Teria como acontecer uma relação entre um glóbulo branco e vermelho? Então, na realidade, se isso acontecer, a nossa célula vermelha ela vai morrer. Porque assim, os glóbulos brancos, eles são basicamente atuando como um sistema imunológico. E normalmente quando ele pega uma célula, ele reconhece ela, meio que ele fala, vou matar isso aqui, porque isso aqui talvez não esteja certo. Então, talvez a gente não tenha mais células vermelhas e eu não ia ficar muito feliz com isso. Porque as células vermelhas, elas carregam o nosso oxigênio, tiram o nosso gás carbônico, ajudam na troca gasosa que o pulmão faz, né? Uhum. Então, se você não tem a hemácia, que é a célula vermelha, que faz isso, você não consegue respirar direito, os seus órgãos vão parando e você morre. Cara, então é o chip errado? É o chip errado, mas é não. bonitinho. É, né? É bonitinho, a gente fica meio travado. A pergunta é do Andrei B. Gomes. Por que as plaquetas são representadas como crianças? Então, as plaquetas, elas são, na verdade, um resultado de uma destruição de uma célula maior. Que quando essa célula explode, ela cria fragmentos, que são as plaquetas. E aí, por isso que elas são representadas como crianças, porque elas são pequenas. Quando você analisa uma lâmina no microscópio de sangue e você compara o tamanho delas com outras células, como o hemácia, como o neutrófilo, como o linfócito, entre outras células, você encontra plaquetas no meio, elas são quase tipo um quarto no máximo, um quinto do tamanho de uma célula, entendeu? Elas são muito pequenininhas, então elas serem crianças eu achei fascinante e muito bonitinho. Aliás, a gente tava conversando antes e eu fiquei muito assustada, porque as plaquetas podem ser do mal, gente. Elas podem ser do mal, porque no primeiro episódio acontece que as plaquetas elas estão meio que empacadas assim, porque elas estão com carregamento e elas não estão conseguindo arrumar tudo aquilo. Assim, teoricamente ali pareceu ser que elas estavam resolvendo um machucado, sei lá, teve alguma lesão em algum lugar e elas estavam só tentando resolver o problema. Só que também tem uma questão, por exemplo, de acúmulo de plaquetas. Às vezes, muitas plaquetas elas acabam se agrupando, ou seja, um monte de criança acaba se agrupando e elas tudo juntinho assim, não. E elas não conseguem passar por alguns espaços. Tem até no primeiro episódio mesmo que eles falam, passe uma célula de cada vez. Porque às vezes as veias, elas são muito fininhas. E aí nessa hora, se tem um monte de criança aglomerada, elas não conseguem passar. E elas param ali. E quando param ali, é o que a gente chama de trombose. Elas travam e aí não tem nenhuma passagem de sangue ali. Ela não consegue ter passagem de nada. Para tudo. E você não tem irrigação de órgão, você não tem irrigação de membros, você não tem irrigação de nada. Isso é um perigo. Porque você pode ter uma necrose, você pode ter até embolia pulmonar, quando isso acontece quando para no pulmão, por exemplo, essas plaquetas. Então, elas são boazinhas, mas elas podem causar um problema bem sério também. É verdade que glóbulos brancos usam facas. Olha, com o ódio que eles chegam nas coisas, eu diria que sim. Marcelo ABR. O conflito do corpo com células cancerígenas pode ser considerado crime de ódio? Sim, porque na verdade as células cancerígenas são um erro do teu corpo, né? Normalmente a célula ela faz mitose, né? Ela se divide e na hora que ela se divide, às vezes ela se perde. Quando ela se perde, ela pode começar a se perder demais e se multiplicando, e aí você tem um tumor a partir de uma célula cancerígena. Mano, é muito bizarro pensar que isso acontece dentro da gente. Sim, e às vezes acontece assim, tipo, se a gente perceber, por exemplo,
a gente tá em constante mitose o tempo inteiro. A gente tá aqui, eu tô conversando com você, a gente tá aqui conversando e nosso corpo tá aqui. Mitose. Às vezes uma mitose dá errado. E aí seu corpo percebe e fala, opa, tem uma célula aqui que deu errado. Essa célula não tá funcionando direito. Aí o próprio corpo cria, ele tem alguns métodos, né, pra se livrar dessa célula. A própria célula olha e fala, eu estou errada, o que eu vou fazer? Apoptose, que é um processo da célula que ela entra em morte celular e ela some e a vida segue. Ela se mata. Ela se mata. Perguntaram cadê a plasma? Então, a plasma é o seguinte, não dá pra ter a plasma. Porque o plasma, ele é o líquido que tá no sangue. Ele é o sangue, basicamente. Como é que a gente pode falar? Que o sangue é constituído... Ele é o ar ali? Ele seria o ar, né? Tipo... porque não dá pra ser um rio. Se fosse um rio, todas as células estariam navegando por ele. Mas como não tem ninguém navegando, tá todo mundo andando, então a gente pode entender que o ar é o plasma. Porra, mano, então não dá pra ter uma personificação do plasma. Pô, triste. Pô, uma célula-tronco, como ia ser? Ia ser uma árvore. Uma célula-tronco, ela é só nenê. Essa é um nenê, Ela né? é só nenê, porque a célula-tronco não sabe nada. Ela pode virar qualquer coisa. Ela pode virar um neurônio, ela pode virar uma célula de pâncreas, uma célula de fígado, uma célula de coração. Ela pode virar o que quiser. Então ela seria um nenê. O tempo de vida das células são permanentes? Então, Jackson. Nem todas. Por exemplo, hemácias, elas duram 6 meses no seu corpo. As células brancas, uma em específica, linfócito T. Linfócito T, a gente tem elas pra sempre, desde quando nós nascemos até quando a gente morrer. Que são os pretos, o kill, né? Não só o kill. Todos os T's que eles colocam, citotóxico, natural killer e tal, eles têm esse T no nome porque eles são maturados num órgão que eles amadurecem, né? Num órgão que a gente tem quando é criança, que é o timo. O timo, ele fica mais ou menos nessa região aqui do peito, né? Aqui no externo. E quando você é criança, ele ainda está em funcionamento, só que conforme você vai crescendo, vai se tornando adulto, ele vai atrofiando, ele vai sumindo. Então se você não encontra mais um adulto, então as suas células, seus linfócitos T não conseguem mais amadurecer. Se ele morrer, ele morreu. Ele morreu pra valer. Sim. Por exemplo, o HIV é um exemplo bom. O HIV, ele é um vírus que ele infecta justamente os linfócitos T. E quando você tem a morte desses linfócitos, o seu corpo não consegue repor. Então essa pessoa ela vai tendo uma diminuição do sistema imunológico dela. Dessa forma ela não consegue lutar contra outras doenças que possam aparecer. E naquele episódio que tem o criancinho, o virgão, né, que eles chamam? Então, às vezes ele ou não teve contato com nenhum tipo de patógeno, ou ele não conseguiu amadurecer, ou ele tá ainda talvez em processo de maturação. Pode ser isso. Demora-se no corpo pra ter isso? Não demora muito, mas depende muito de como está o corpo da pessoa. Na verdade, o anime está me ajudando muito nas aulas. Não, esse anime, eu senti falta dele na minha faculdade. Eu queria estar na faculdade enquanto eu tava assistindo esse anime. Eu queria que ele fosse mais antigo, porque aí eu ia me ajudar muito nas provas. Sim. Quais são as diferenças biológicas das células de defesa que aparecem no anime? Então, vamos lá, as diferenças biológicas. Temos várias, né? Os neutrófilos, basicamente, eles são os caras que eles vão chegar e vão matar primeiro. Tipo, eles normalmente pegam qualquer tipo de coisa que apareça, eles vão lá e atacam. Tem o eosinófilo, que eles são mais voltados para alergias e parasitoses. Os basófilos, eles são mais, assim, o último caso, assim. Ele só vai aparecer quando, tipo, meio que todo mundo já não tá conseguindo dar conta. O linfócito, ele vai atacar, normalmente, infecções ou virais, né, por vírus, ou, às vezes, para criar anticorpo, né? Ele aparece, por exemplo, os linfócitos B, eles criam anticorpos. Então, qualquer infecção que tiver no seu corpo, ele vai criar um anticorpo contra aquilo. E tem os macrófagos, que eles são os caras que vão e comem. Que no sangue, eles são monócitos e nos tecidos, quando eles estão nos músculos, etc., são macrófagos. Então, aí, como monócitos, se eles estiverem no sangue, eles vão fagocitam e falam, tem um negócio aqui. Mano, obrigada mesmo por ter vindo fazer o vídeo. Muito obrigada, de verdade, pelo convite. Eu tô muito feliz. Obrigada. E obrigada a você por ter assistido. Nossa, acompanhe depois o trabalho dela como cosplayer, que ela é incrível. E tchau, tchau, até a próxima. Tchau.